Como é bom podermos juntos estar aqui mais uma vez na Casa Espírita, Caminho da Nova Era, no nosso estudo do Livro dos Médiuns. Todo sábado, às 16h30, nós fazemos aqui o estudo, normalmente ao vivo, excepcionalmente gravado, como é o caso de hoje. E hoje nós temos a participação aqui do nosso diretor, John, e a nossa participação muito especial, a minha mãe, Ana Jussara. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, boa tarde a todos. Ótimo. Então, vamos lá. Pensando na nossa retrospectiva de hoje, nós estamos findando o capítulo 5, que fala das manifestações físicas, certo? Retomando aqui, só para a gente relembrar, nós estudamos o capítulo 5 nas últimas 3 aulas. Nós fizemos uma abordagem sobre... é parte 2, certo? Capítulo 5. Isso mesmo. É isso, né? Parte 2, manifestações físicas e espontâneas. Exatamente, manifestações físicas e espontâneas. Nós já estudamos os ruídos, nós estudamos também, estamos nos objetos arremessados. As 2 últimas aulas, desde o item 90, as 3 últimas aulas foi exatamente uma abordagem sobre os objetos arremessados. Lembrando que a partir das manifestações ocorridas na França, na época de Kardec, numa casa do senhor Lenot, certo? Na Rua Noyer, também. Inclusive, os fatos foram publicados na Revista Espírita de agosto de 1860, onde esses fatos começaram a se reproduzir com objetos que chegavam na janela, nas portas daquela casa, e aí passou a ser estudado, e Kardec começou a fazer questionamento aos espíritos. E desde o item 94, nós temos diálogos registrados aqui no livro entre Kardec e os espíritos, especialmente explicados pelo, como é o nome dele? Pelo Erasto. E Erasto é o mentor da médium que dava, a médium que permitia a comunicação dele através da incorporação e dos registros, certo? Então, para a gente lembrar, nós estudamos na aula passada o item 99 e terminamos quando ele estava fazendo a abordagem sobre trazer flores de outro planeta, o porquê que isso não era possível, exatamente pelo fluido vital, pelo plasma, pela vibração, pelas condições diferentes. Diga lá, John, você tem algum comentário sobre isso? Eu acho que os comentários a gente pode ir fazendo durante o estudo, tem bastante coisa legal hoje. Então, tá. Então, bom, fiz uma retrospectiva, nós vamos começar a aula. E a nossa aula, para começar, precisa, com certeza, que nós silenciemos nossos corações, que nós nos preparemos para a aula de hoje, pedindo aos espíritos que nos iluminem, que nós possamos ter as melhores compreensões e que possamos buscar as melhores explicações e entendimentos sobre esse vasto ensinamento que o Livro dos Médiuns tem para esclarecer a nossa caminhada. E então, como de rotina, eu vou fazer uma leitura do livro do Evangelho e abrir, coincidentemente, no capítulo 5, e vou ler um pedacinho do item 21 que diz: Vós, que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações de vosso coração, chamando esses entes bem-amados. E se rogardes a Deus para abençoá-los, sentirei em vós essa poderosa consolação que seca as lágrimas, essas aspirações maravilhosas que vos mostrarão o futuro prometido pelo soberano Senhor.
foi Samson, o espírito que fez essa informação do Evangelho. Então, sabendo que a espiritualidade sempre está nos dando algumas dicas, sempre tem uma informação de melhor conduta a cada leitura, nós convidamos então, John, que você faça para nós a prece inicial dos nossos estudos. Que assim seja. Como diz o próprio Evangelho, com os nossos corações pulsantes de alegria, sedento de amor, de paz e de luz, peço aos bons espíritos que nos orientem e nos tragam ciência, sapiência, entendimento, interpretação e forças para colocar em ação tudo o que esse grande banquete que é o estudo dos livros, né, de Kardec, especialmente esse estudo dos livros médiuns, o qual nós fazemos aqui, para que nós possamos alimentar nosso espírito e também o nosso intelecto. E são as únicas coisas que, após o momento do nosso desencarne, levamos conosco. Então, dando por aberto os estudos de hoje, com a prece do amor, da cura e da sabedoria. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na crosta como no plano. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Pai, de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, que bom, obrigada, John. Então, vamos lá. Eu vou ler a pergunta 13 e você faz a resposta e o comentário, John? Eu faço a resposta, comentário, aí passa para vamos fazer o rodízio. Então, a pergunta 13 do item 99 diz assim: Kardec fez: como fazem para aportar o objeto? Vocês o carregam com as mãos? John? Não, nós o envolvemos em nós. A observação do Erasto ali é a seguinte: ele não explica sua operação com clareza, pois não envolve o objeto em sua própria personalidade. No entanto, como seu fluido pessoal é dilatável, penetrável e expansível, ele combina uma parte desse fluido com uma parte do fluido animalizado do médium, e é com essa combinação que esconde e transporta o objeto. Portanto, não é exato afirmar que ele envolve em si. Inclusive, eu trouxe na aula anterior, essa questão foi a última que nós lemos. É verdade. A 13. Eu trouxe a questão e trago um exemplo ali do filme do Ghost. Exato. Né? Quando ele coloca aqui de uma forma técnica, muito bem colocado, o Erasto, ele diz que o fluido pessoal do espírito é dilatável, penetrável, expansível. A gente percebe, por isso, o transpassar da matéria, né? Porque lá no livro, se eu não me engano, acho que foi a Gênese, nós estudamos, que é bem científico, ele mostra que o espírito ele é fluídico e a combinação dele junto com a matéria faz com que transpasse. Tem uma resposta muito técnica, a qual eu não vou trazer aqui agora, porque é bastante vasta, mas eu sempre trago o exemplo desse filme, de outros filmes que parecem, né? Gasparzinho também, um filme que acho que todo mundo conhece, o espírito transpassa a matéria, bem como a incorporação no próprio médium, ele pode transpassar a matéria? Pode, só que no próprio livro dos espíritos explica que não sai um espírito de dentro do corpo para entrar outro, é uma conexão fluídica. Exatamente. Tem algum comentário, dona Jussara? Teu fone está desligado, o teu microfone. Boa noite a todos, boa noite ao diretor John, assessor, é um prazer estar aqui e participar desse estudo online. Isso tudo é novidade para mim, porque eu ainda sou do tempo do caderninho, de sublinhar,
animar, edificar. Então, isso é uma novidade. Mas muito obrigada pela oportunidade. E nós estamos estudando aqui uma questão muito importante, porque a aparição e esse transporte, ele nos leva, assim, muito no fantástico que aconteceu no começo, porque foi uma maneira dos espíritos para trazer a lume esse conhecimento, essa maravilhosa doutrina. Mas também as respostas que vieram, como ele pôs assim, não, nós nos envolvemos com nós mesmos, e Erasto corrige. Por quê? Porque nós temos que entender que quando o espírito aparece, quando ele é fluido, é um fluido tênue, que normalmente era não com tanta luz, como nós estamos aqui trabalhando, porque naquela época também não havia uma iluminação. E esses espíritos tinham, assim, aparecia e transportavam o que tinham que mostrar, mas nós temos que entender que essa aparição é muito sutil. Não que nunca seja tangível. Nós sabemos que existem condições que às vezes são até tangíveis, que a pessoa pode até pegar uma mão, uma flor, uma coisa, mas o natural, o que eles fazem hoje em dia, é nos trazer essa combinação de que, explicando claramente, que hoje em dia o estudo está na mão, e diz assim, ele não esconde o objeto, ele molda com o seu fluido, mas não podemos esquecer a participação do médium. Tem que haver a combinação do fluido do médium com o do espírito. E isso é o que mais dificulta na comunicação mediúnica. É o que mais faz com que a gente tenha dificuldades. Porque o médium tem que ter cultura para facilitar, vamos dizer assim, simplificando, facilitar a vida do espírito que está se comunicando. Então, aqui, não vamos levar assim, não é exato afirmar, tá? Vamos dizer assim, que é uma coisa que pode, essa combinação pode trazer maravilhas, pode trazer tangibilidade, pode trazer tudo, mas normalmente é como se fosse, o pessoal faz essas bolinhas de sabão, essas bolinhas de fumaça, né? O pessoal faz aquela fumaça com contorno, vocês viram escrevendo no céu, o avião escrevendo no céu? Não é que a letra esteja lá, mas é uma maneira que ele põe mostrar. Então, para termos, porque nós precisamos ter algo do concreto para irmos para o abstrato. Então, para nós entendermos a espiritualidade. Então, vamos assim, quando se vê escrito, ele forma aquilo, né? Vaso de flor. Então, é isso aí, só que eu queria, sempre nós temos que lembrar. Obrigada, Ju, por essa informação. É exatamente uma situação, é a combinação que a gente vem estudando ao longo desse livro, exatamente que toda manifestação espiritual carece do fluido mediúnico. Não acontece uma manifestação sem que alguém doe, uma mediunidade, que é o que a gente sabe, o fluido mediúnico, a faculdade mediúnica doe a energia para que o espírito se manifeste, até porque a nossa densidade é necessária para que o espírito que vive numa densidade mais etérea possa conseguir fazer alterações aqui, certo? Então, ótimo. Vamos para a próxima pergunta. Acredito que nós estamos caminhando deixando claro, sempre a gente avisa aos participantes, tendo alguma dúvida, registra nos comentários que a gente faz a resposta na sequência. Como hoje a gente não pode responder em tempo real, mas certamente, assim que verificadas as perguntas, a gente faz os complementos. Lembrando também que quem quiser não só perguntar, mas também agregar, né? Porque, como eu costumo dizer, não existe professor aqui nesse estudo.
Existem 3 pessoas compartilhando conhecimento e buscando aprender cada vez mais. Então, o pessoal que participa sempre conosco, que como a mãe já colocou, não estamos aqui podendo responder em tempo real, mas fiquem à vontade, pessoal, sempre em fazer comentários, em agregar, porque nós estamos aqui para aprender uns com os outros, né? Lembrando que esse vídeo estará disponibilizado no YouTube, no Instagram, e nós respondemos em qualquer plataforma, independente. Tá certo. Depois dessa explicação técnica, voltamos ao nosso estudo no item 14 da pergunta 99, que diz o seguinte. Lembrando, Kardec está perguntando para o espírito que está manifestando através daquela médium ali, certo? Que era a médium que trabalhava com ele. Vocês aportariam com a mesma facilidade um objeto de peso considerável, de 50 quilos, por exemplo? O peso não é nada para nós. Aportamos flores porque elas podem agradar mais do que um objeto volumoso. E a observação do Erasto, ali, o mentor da médium, foi exato. Ele pode transportar 100 ou 200 quilos de objetos, porque a gravidade que existe para vocês está anulada para ele. Mas também aqui ele não se dá conta do que se passa. A massa dos fluidos combinada é proporcional à massa dos objetos. Numa palavra, a força deve ser em razão da resistência. Disso segue que, se o espírito transporta apenas uma flor ou um objeto leve, em geral, é porque ele não encontra no médium ou em si mesmo os elementos necessários para um esforço maior. Também, agora lembrei que essa, inclusive, foi a última questão que nós paramos na aula passada, que eu comentei a explicação aqui de Erasto nos traz uma reflexão. Se os espíritos conseguem carregar 50, 100 quilos, assim, dependendo do médium, e a gente sabe que isso realmente é possível, agora vocês imaginem vários médiums juntos, né, doando esse fluido, o que os espíritos não conseguem fazer mediante as orações e os pedidos desses médiums. Não só trazendo para essa história de carregar coisas, né, de um lado para o outro, e aqui, lembrando que o contexto aqui que ele colocou a história de 50 quilos, ou mais, nós estamos falando de uma mesa de madeira para com mais de 12 lugares dos médiuns que ficavam sentados psicografando. Exato. A pergunta é feita para a época de Kardec, que eles ficavam naquelas mesas. Naquela época não existiam esses papéis imitando madeira que a gente tem hoje, certo? Eram mesas de madeira consistente. Ficavam ali 10, 12, 15 médios. Então, ele fez a pergunta exatamente para tirar dúvida como é que se manifestavam, como é que um espírito dava conta de erguer essa mesa. Lembra que é sempre um tira-teima e um tira-dúvida e uma aferição, é a fé raciocinada. E a gente trazendo para as coisas de hoje, é muito interessante, John, você trazer se eles podem manusear um objeto inerte, imagine o efeito que a união desses médiuns pode oferecer para os espíritos em oração. A palavra é tua, dona Jussara. É bem importante esse entendimento aqui, porque volta naquela máxima. A comunicação é perfeita, a comunicação é possível, de acordo com a mediunidade do médium, e a sintonia entre ele e o espírito comunicante. Essa parte aqui, ele diz que transportar muita força e resistência. Nós temos que nunca esquecer que Kardec, mais tarde, aqui no continuando do livro, nós vamos encontrar, que onde ele diz que tem que ver que a comunicação sempre será vendo a utilidade e a necessidade de que haja
essa comunicação. Então, não é necessário transportar uma pedra, um prédio, para dizer que tem espíritos ali. Hoje em dia não precisa mais. Isso ainda não é necessário. Isso aqui é uma curiosidade que se tem, sabendo que é possível. Mas não precisa fazer isso. Então, nós precisamos saber o tipo do médium e também a necessidade e a disponibilidade do espírito. E, além disso, o espírito evoluído não fica carregando pedra, tem bastante coisa mais interessante para fazer. Perfeito, perfeito, perfeito. E sem comentários, eu passo para a pergunta 15, que trata se não tem o porquê justificar mais desse sobrenatural de movimentar coisas de lá para cá. Vamos para o desaparecimento de objetos, cuja causa não é descoberta às vezes. Pode ser obra dos espíritos? John. Isso acontece com frequência, com mais frequência do que imagina, e poderia ser reparado rogando-se ao espírito para devolver o objeto desaparecido. A resposta do Erasto, a observação do Erasto é a seguinte: é verdade, às vezes, porém, o que foi retirado, subtraído está, pois esses objetos, que não se encontram mais na casa frequentemente, são levados para muito longe. Entretanto, uma vez que fazer objetos desaparecerem exige quase mesmas condições fluídicas que aportá-los, isso só pode ser feito com o auxílio de médiuns dotados de faculdades especiais. Portanto, quando alguma coisa desaparece, é mais provável que se deva ao seu entolvamento do que ao dos espíritos. Pronto. Quer comentar? Esse eu vou deixar para a dona Jussara. Pronto, mãe. Agora é sua, dona Jussara. Faça o seu comentário. Eu comecei a lembrar da história do São Longuinho, que o pessoal extradia, perde a chave do carro, não sei o que, São Longuinho, São Longuinho. Não é nada mais do que o estolvamento que você fez. Você fica achando que eles interferem na nossa vida. Sim, muito. Mas brincadeira é difícil mais. É mais um animalzinho que pegou, ou você mesmo que largou no lugar errado. Porque nós nos condicionamos, às vezes, a automatizar movimentos, para chegar em casa, largar uma chave aqui ou ali, largar uma bolsa aqui ou ali, e depois não conseguimos localizar, mas pensamos assim, foi o espírito, eu vou pedir para o São Longuinho a história, vai dar 3 pulinhos para o São Longuinho, né? Essa história que o pessoal quer, mas não volta sempre. Isso eu acho muito interessante no livro dos médiuns, que esse livro aqui, vamos dizer assim, é uma enciclopédia da comunicação material com a espiritualidade. E é um livro muito sério e muito completo, que vale esse estudo bem observado, porque volta naquela. Isso só pode ser feito com auxílio de médiuns dotados de faculdades especiais, combinando com a do espírito. Era isso aí que eu queria. Exato. É uma observação muito importante que você traz aí, Ju, porque você nos traz a superstição, que a gente precisa colocá-la à parte da manifestação espiritual. E ele faz um alerta aqui, dizendo que isso acontece com frequência, mas não é a frequência dos nossos deslindes, de esquecer um aqui ou outro, mas e quando ele acontece, olha o que o Erasto diz, ele leva para muito longe. Então, normalmente não é uma coisa, quando retirado, ou que a gente usa da mesma forma que se fala materializou, desmaterializou, é muito difícil esse vai e volta de uma brincadeira de perder e achar. Na grande maioria das vezes, quando acontece uma desmaterialização, é o que o Erasto nos diz, que ele realmente não se encontra mais tão próximo para ser trazido de volta à base só de um pedido. E outro detalhe,
a necessidade que é alertado aí pela Jussara, né, é que o fluido do médium tem que estar. Então, se a gente tem aquele momento em que a energia da faculdade mediúnica é capaz de proporcionar a desmaterialização, o seu retorno carece daquele médium com aquelas propriedades. Não vai ser ali, terminou o fato, diz, não, sumiu, desmaterializou. Não é uma coisa de brincadeira. A gente traz sempre pela seriedade, pelo processo de um trabalho, de você estar em casas espíritas onde existem os momentos doutrinários, quando isso acontece, ou em algum outro lugar, tem todo um processo para isso. Comenta aí. Um adendo nessa fala. Os espíritos nos mostram que isso aqui é algo importante para o nosso conhecimento. Nem tudo que acontece, como já foi bem colocado pelas duas, nem tudo que acontece é coisa de espírito. E também não significa que só porque essas ideias estão esclarecendo aqui, que nós tenhamos, digamos assim, a intenção de abrir uma energia para os espíritos zombeteiros. Porque eu sei que, embora muitas pessoas sérias acompanhem o estudo, sei que também existem muitos médiuns que acompanham os nossos estudos que estão em desenvolvimento. E a curiosidade faz realmente com que nós abramos essa energia, digamos assim, essa mediunidade, para que os espíritos brincalhões venham. Eu falo assim por experiência própria. Quando nós estamos em curiosidade, e nós queremos e temos essa curiosidade, porque então eu quero ver mesmo, eu quero ver as coisas rodando e jogando uma coisa com o lado do outro, a gente acaba abrindo e chamando espíritos brincalhões. Então precisamos levar a sério esse estudo para conhecimento, né? Como disse o próprio mestre, instruí-vos, como diz Emmanuel, instruí-vos. Então vamos nos instruir, saber que existe, mas que tudo precisa cair no crivo da razão. Esse era o adendo. Obrigada, John. Tem algum comentário? Seguimos, Jussara. Vamos lá. Então, a pergunta 16 já vem um diálogo. Há efeitos considerados fenômenos naturais, mas que se devem à ação de certos espíritos? Seu dia a dia está repleto desses fatos, que vocês não compreendem, porque sequer pensam neles, mas que um pouco de reflexão lhes faria ver claramente. O Erasmo faz uma observação muito interessante. Ele coloca assim: não atribuam aos espíritos o que é obra da humanidade. Creiam, porém, em sua influência oculta, constante, que faz surgir em torno de vocês 1000 circunstâncias, 1000 incidentes necessários à realização de seus atos, de sua existência. Jussara, seus comentários? Meus comentários esse aqui, realmente, nós não prestamos atenção. Nós passamos, assim, a influência dos espíritos na nossa vida é muito grande, mas nós passamos por isso. Nós não vemos, às vezes, um atraso, quantas vezes, né? Um atraso de 5 minutos evita um acidente. A pessoa esqueceu o gás, teve que voltar, chegou em casa, o gás tinha ficado ligado. A gente acha, mas foi porque eu tive atrasado. São influências dos espíritos que, às vezes, nos protegendo, porque todos nós temos nosso espírito protetor. E quando nós estamos atuando no bem, o bem retorna. O bem sempre é assim. Agora, também, nós devemos cuidar. É aquela coisa, quando você eleva o espírito, é como uma sintonia. Você tem que melhorar a tua sintonia, senão não dá certo. A internet não funciona, digamos assim. Porque agora tem internet. No meu tempo era o dial do rádio, assim, que a gente ia fazendo barulho, até achar a sintonia da música. Então, se você quer uma música boa, você tem que sintonizar ali. Você vai sintonizar sempre com aquilo. Se você está indo ao seu trabalho, está fazendo a sua obrigação, você tem a proteção, tem a confiança. Você é filho de Deus, é dono do mundo, o mundo está aí. Essa história nós temos aqui nos
entender e prestar atenção naquilo que acontece. Daí a pessoa, não, que eu tive sorte. Às vezes a sorte, né, foi entre parentes. Às vezes a sorte foi por um motivo que te deu aquilo ali. E aí você se salva e não sabe por quê. Então, sabemos de tantos casos, e daquela força que às vezes dá na mãe, ou em alguém da família para salvar um ente querido, ela é uma força sobrenatural, aqui não existe explicação. Existe, nós é que não sabemos, nós que não prestamos atenção. Então, é bom a gente prestar atenção, inclusive hoje em dia, nesse mundo que nós vivemos com tanta gente perto, com tanta... É natural você andar na rua, é natural encontrar com pessoas, é natural você andar de carro. Agora, vamos prestar atenção à nossa vibração para que também não atrapalhemos os outros. Perfeito, perfeito. Essa pergunta é muito pertinente para que a gente, de vez em quando, dê uma paradinha e se analise a sua conduta, os seus pensamentos, de que forma você está escolhendo o seu posicionamento. Muitas vezes você, sem mais nem menos, se desdobra a proferir palavrões, a vibrar numa energia, ficar com raiva de tudo. Cuidado, ela nos alerta para essas condições. E não existe acaso, nem mesmo de você conhecer uma pessoa, porque, sem mais nem menos, você conhece uma pessoa e aí a sua vida se modifica, você toma decisões, acontecem oportunidades. A gente precisa entender que as obras, que os planos de Deus são sempre maiores que os nossos. A caminhada terrena, nós temos o livre-arbítrio, nós assinamos um contrato antes de virmos para a nossa encarnação, na grande maioria. Chegamos aqui, nós temos o direito de fazer nossas escolhas e dar continuidade nesse contrato ou não. E para esse contrato, muitas coisas acontecem para que ele seja cumprido. Então, as nossas escolhas, as nossas interferências são... e o Erasto diz bem alerta, porque a obra da humanidade não atribui aos espíritos, mas a influência está presente, é uma constante, e ela faz surgir as circunstâncias que te dá a oportunidade de escolher ali ou aqui, em razão da sua caminhada. Vamos lá. Item 17. Entre os objetos aportados, lembra, estamos falando de transferência de objetos de um lado para o outro, sem justificativa científica ou outra qualquer, sem nenhuma pessoa manuseando. Aí ele chega e pergunta para os espíritos, entre os objetos aportados, não há alguns que poderiam ser fabricados pelos espíritos? Isto é, produzidos espontaneamente por meio de modificações a que os espíritos pudessem submeter o fluido ou elemento universal? Vai lá, John. Não por mim, porque não tem uma permissão. Só um espírito elevado consegue fazê-lo. Os engenheiros do plano, né? Exatamente, ele deixa bem claro. Quando ele diz não por mim, ele quer dizer que ele não sabe. A elevação dele não permite, mas ele não deixa lá. Quer terminar algum comentário? Eu só quero lembrar aqui, o pessoal que assiste, que acompanha, eu vou trazer uma cena aqui, pelo menos a minha galera aí que assiste os nossos estudos. Para quem assistiu o desenho dos Jetsons, para quem assistiu e acompanha a saga de Star Wars, para quem assistiu e acompanha a saga da Marvel, por exemplo, a gente para observar tantos objetos que são trazidos nos filmes, as naves, telas mentais, a materialização e desmaterialização de objetos. Tudo isso mostra que alguém já desdobrou, já foi no plano espiritual, já viu. E também, gente, lembrar que aqui é o rascunho. Um rascunho, muito rascunho ainda do que existe no plano espiritual, porque tudo evolui. Toda a tecnologia que nós temos aqui, lá está anos-luz na frente.
né? Sabemos que existem os espíritos chamados, os espíritos engenheiros, que preparam com todo carinho, com muita ciência, né? Tudo isso que nós estamos recebendo ao passar do tempo, né? Não foi à toa que os grandes, as grandes pessoas que fabricavam as coisas, que inventaram as coisas, não foi do dia para a noite. Foram trabalhos e trabalhos desses espíritos bons, que pegam, levam no plano espiritual, mostram, falam, olha, a luz é assim que se faz, eu liguei esse fio aqui, puxei esse fio dali, né? Agora, as tentativas de lembrar como foi ensinado, aí são coisas da carne. Então, é isso que eu gostaria de trazer. Porque ali ele diz que ele não tem, não por mim, porque não tem permissão, porque ele é um mentor, ele não é um engenheiro do plano. O trabalho espiritual dele não é estar fabricando coisas, é estar orientando, trazendo essas informações que nós aqui, depois de muitos e muitos anos, estamos estudando. Esse era o meu adendo. Ju, tem algum comentário? Tenho sim, porque eu queria falar que o John falou esses nomes, Star Wars, não sei o que, isso é coisa para os jovens. Mas eu queria lembrar a todos que aquele filme 20 Mil Léguas Submarinas, muito antigo, aquele é do meu tempo, e muitos aí que estão vendo também é do meu tempo, no livro de Chico Xavier, os espíritos disseram isso. Quem tiver curiosidade, eu gosto sempre de atiçar a curiosidade, leiam os livros de Chico Xavier, leia a coleção de André Luiz, e vai ver que ali tem passos, tem contos que, para a época, mas quando lê, por favor, olha a data. Foi muito tempo atrás. Então, hoje em dia, essas coisas modernas de televisão e vídeo e etc. Mas já naquela época, quando eu comecei a doutrina, isso me chamou muita atenção, porque foi antes desse fato ser tornado público, achavam que era uma alucinação da pessoa, os espíritos já estavam fazendo. E também para lembrar que Miranda, Herculano, eles falam, dizendo assim, que tudo que tem aqui tem moldado no plano espiritual, depois vem para cá. As melhores melodias, os quadros mais bonitos, as construções, a inspiração dos espíritos. Nós é que às vezes esquecemos quão pequenos somos e nos arvoramos de grandes poetas, de grandes sapiência, e que achamos que veio, como é que conseguiu fazer isso? Calma, presta atenção nas circunstâncias, naquilo que aconteceu do seu lado, que vai aparecer. Não precisa consultar oráculos. É bom saber isso. Hoje em dia tem os livros para ler e prestar atenção nos detalhes. Era só isso que eu queria falar, que também antigamente não era só coisa de All-Star, sei lá o que é isso, não. Eu não entendo nada desses bichos, que eu tenho aprendido muito com o meu netinho pequeno, porque os outros já passaram dessa fase, mas eu tenho aprendido bastante. E até os jogos, tá? Nessa fala sua, realmente, eu acho que cada geração recebeu informações de acordo com o potencial desenvolvimento terreno e informações que vieram evoluindo paulatinamente. Veja, quando Chico começou, ele veio com as imagens, com os livros do André Luiz. Em 1949, o Nosso Lar, projetando, descrevendo teleconferências, manifestações, as telas mentais, que hoje nós estamos aqui vivendo uma comunicação que ele relatou nos livros que trouxe na década de 40 para 50 para Chico, certo? Que eram comunicações em situações diferentes, numa tela, que ele descreve no Obreiros da Vida Eterna, ele fala exatamente quando há uma comunicação, que aparece uma imagem num plano,
ele faz bem detalhamento que não passa do que nós estamos vendo aqui. E eu gostaria de fazer uma fala aqui, o John está agoniado, já vou te passar a palavra, John. Vamos só olhar por esse prisma geracional, como que era o mundo 1990, o John é da década de 90, não vamos nem falar da nossa geração. De 90 para cá, quanto o mundo mudou? Em 1998, os nossos celulares começaram a surgir tijolões, que precisavam de uma bateria de 2 quilos para usar meia hora. Hoje nós temos quase um papel e funciona dia, 2 dias, 3 dias a bateria. Por que eu chamo isso? Essa informação, não só para se olhar o desenvolvimento tecnológico, mas há muito tempo os espíritos vêm nos falando sobre transição planetária. E a transição planetária exige que essa revolução tecnológica aconteça da mesma forma que aconteceu a revolução industrial em 1700. Eu imagino que a população daquela época tenha se sentido igual eu e você, né, nos sentimos, por ter conhecido o antes e o depois, antes do despertar da internet e o pós a internet nas nossas vidas. Eles devem ter pensado exatamente isso do aparecimento do motor, porque a vida mudou, deu um golpe evolutivo. Nós não estamos percebendo o quão isso é importante e o quão está se programando para que a evolução, a transformação planetária aconteça. E há uma manifestação do Chico no Pinga Fogo, quando ele fez aquela entrevista homérica de 4 horas, que ele projetou, ele profetizou a comunicação virtual, não havia internet, ele profetizou, e ainda disse que essa comunicação chegaria entre o plano espiritual e o plano encarnado por equipamentos. Nós ainda dependemos do fluido mediúnico. E a gente percebe que, não sei se nós duas vamos acompanhar, talvez o John acompanhe, ou talvez o seu netinho Álvaro venha acompanhar o surgimento de condições que a gente, do lado de lá, possa vir conversar com eles por equipamento, quiçá. Tem algum comentário? Só um pouquinho, só para dizer o seguinte, só para fechar ali, quando me mostraram o celular que podia fazer uma chamada e aparecia o vídeo, eu fiquei desesperada para achar aquele programa, para não sei o quê, porque eu queria falar com as minhas filhas longe, eu queria ver a carinha delas. Então, aquilo para mim foi, gente, não é uma coisa tão, não é tão longe, não, elas já estavam longe, casadas, e eu queria falar com elas, e a maior alegria foi o dia que eu pude comunicar e ver, falar e enxergar, porque só eu já passei, para não dizer que eu sou do tempo do telefone, que você não tinha celular, e era só o telefone fixo, e era muito caro ainda por cima. Só para falar isso. Então, e hoje eu leio naqueles livros e fico encantada de ver. Ótimo. Maravilha. Só isso aí, desculpa. Não, é perfeito, porque a gente precisa sempre trazer os ensinamentos do livro dos médiuns, os ensinamentos do Pentateuco, as informações trazidas para os espíritos e atualizando a realidade. Não adianta nós estudarmos o passado apenas sem saber o que ele reflete no presente e como que a gente pode mudar nossas condutas para termos a evolução pretendida com a nossa encarnação. E isso passa por conhecer, por educar, pelo aprendizado. John, você tinha um comentário que estava borbulhando aí, diga lá. Na verdade, eu fui chamado a atenção aqui dos espíritos que acompanham o nosso estudo para fazer uma retratação, que no início da minha fala, dessa questão número 17, eu havia falado que, quando ele falou não por mim, porque tem permissão, eu disse que era Erasto, mas os espíritos pediram para eu me retratar, que ali não era o Erasto que estava respondendo, era o espírito que fazia as materializações, e a justificativa dos espíritos foi: quem está acompanhando o estudo pela primeira vez pode se confundir, então não pode deixar passar dessas brechinhas um erro que pode ser substancial
no entendimento de quem está estudando conosco. E, para complementar ali a fala da dona Jussara, gente, eu acho incrível. A minha experiência agora aqui de convivendo com essas duas pessoinhas aí, eu estou aprendendo muito. Falando em evolução, nós temos aqui, digamos assim, 3 gerações. Né? Dona Jussara, mãe da minha avó por tabela, como se diz, minha mãe e eu. E eu vejo assim, a evolução, o conhecimento que a dona Jussara traz das coisas, de como eram os estudos, quando ela começou a estudar, o que tinha que fazer. Uma coisa que me chamou muita atenção quando ela trabalhava, ela disse que ela montava na cabeça dela coisas que facilitavam a vida das pessoas no seu trabalho no banco. E hoje em dia nós temos o quê? Aplicativos que fazem tudo isso. E eu gosto sempre de trazer do ensinamento aqui, dessa evolução, né, das coisas que são trazidas do plano espiritual para o plano físico. Eu sempre gosto de fazer apelos em relação às questões, olhar para trás, gente, com respeito, com curiosidade, porque é conhecimento. Essas duas eu costumo dizer que são uma enciclopédia de ensinamentos. Eu, aqui, aprendo muito. E o apelo que eu faço é realmente isso. Respeitem os avós, os bisavós, os pais, as pessoas mais velhas, que trazem uma evolução. Quando a gente fala de evolução, a gente não pode falar só de evolução física, de evolução de matéria. A gente fala também de evolução de intelecto, de conhecimento. Elas estavam me contando recentemente que para fazer uma pesquisa num livro, tinha que andar não sei quantos quilômetros para uma biblioteca pública na cidade. Hoje nós temos tudo no Google. Hoje em dia a gente tem até a Alexa, vou falar baixinho, senão ela responde, que responde todas as nossas questões. Então é muito importante saber que a evolução acontece, ela é diária, existem saltos, que eu costumo dizer que são saltos quântums, né? De quantidade gigantesca, Revolução Francesa que a gente teve, que veio junto com a Revolução Industrial. E um dos exemplos que eu trago, que eu acho que todo mundo que inicia na doutrina conhece, é o nosso lar. No tempo do nosso lar não existia nem televisão, não existia internet, não existia nada disso. E já falavam em videoconferências. E hoje o que nós estamos fazendo aqui, se não for uma videoconferência, é o quê? Recentemente, o homem foi à Lua a passeio, não foi nenhuma missão científica. Essa semana, né? Essa semana. Então, logo, logo, a ciência vai descobrir aí, na natureza, alguma coisa que materialize essa energia do médium, e logo nós vamos estar trocando WhatsApp com os nossos mentores. Pensem que loucura, né? Mas, claro, brincadeiras à parte, a evolução está por aí. A gente pode imaginar que nunca se encerra, a evolução é eterna. Tá certo. Agora sim, nós temos uma proposta de estudo, nós estamos chegando no limite, já quase ultrapassando, e eu vou fazer uma mudança de conduta aqui para a gente fechar esse capítulo que tem sido, está muito rica a noite de hoje, a tarde de hoje, e eu gostaria eu vou ler as 3 últimas perguntas e vou deixar para nós comentarmos, tudo bem? Porque elas estão bem imbricadas. A pergunta 18 diz: naquele outro dia, como o senhor fez para introduzir objetos no aposento, uma vez que ele estava fechado? O espírito respondeu: eu os fiz entrar comigo, envolvidos, por assim dizer, em minha substância. Quanto a lhe dizer mais a respeito, isto não é explicável. E aí ele perguntou novamente para o espírito: como faz para tornar visíveis esses objetos que eram invisíveis instantes atrás? Eu retirei a matéria que os envolvia. E aí, Erasto diz: não é a matéria propriamente dita que os envolvia, mas um fluido. Metade tirado do perispírito do médium, outra metade do espírito que está agindo. E a pergunta 20, feito diretamente ao Erasto, né? Pode-se trazer um objeto a um lugar completamente fechado? Numa palavra, o espírito poderia espiritualizar um objeto material de maneira que ele pudesse penetrar a matéria? Essa questão é complexa. Quanto aos objetos aportados, o espírito pode torná-los invisíveis, mas não penetráveis. Ele não pode romper a agregação da matéria, que seria a destruição do objeto.
Tendo tornado o objeto invisível, o espírito pode transportá-lo quando quiser, e só soltá-lo no momento em que for conveniente fazê-lo aparecer. É diferente com os objetos que compomos, uma vez que só colocamos neles elementos da matéria essencialmente penetráveis. E como nós mesmos penetramos e atravessamos os corpos mais densos, com a mesma facilidade com que os raios solares atravessam as vidraças, podemos perfeitamente dizer que introduzimos o objeto no lugar, por mais fechado que seja, mas somente neste caso. Então, aqui temos 3 informações bem interessantes sobre a entrada em um ambiente fechado de um objeto que foi trazido por um espírito. John, comenta, é sua. Eu vou fazer um comentário até rápido, não vou muito adiante. Ali na 18, que me chamou a atenção ali, ele fala assim, naquele outro dia, como o Senhor fez para introduzir objetos no aposento? Eu quero trazer só o contexto desse pedacinho, que é importante lembrar. Quando ele colocou naquele outro dia, gente, eles estavam há muitos dias tentando comunicação com esse espírito. Precisava, em cada sessão, eles chamavam o espírito, perguntavam o que ele queria, porque até então ele só fazia objetos de um lado para o outro, jogava coisas, jogava pedras, né, nas vidraças daquele momento, conhecido como a mansão de Kardec. E então, com todas as vibrações dos médiums, eles conseguiram essa comunicação, né? E ele colocou que fez o entrar comigo. E lá na última questão, que agora eu vou juntar tudo, na última questão que ele fala que, como assim conseguiu entrar comigo, né? E ele deixa o exemplo, que é como os raios de sol ultrapassam as vidraças da nossa janela. Eles ultrapassam a matéria. Então, acho que é isso. Valeu. Jussara, a conversa é sua agora. Não, eu não vou me alongar, eu gosto de instigar sempre, e vou dizer que tudo isso que foi falado é todo pertinente, mas eu vou pedir para que leiam bem a observação final, que manda ler a teoria espontânea dos objetos no capítulo Laboratório do Mundo Invisível, e que essa leitura foi muito boa. Obrigada, muito obrigada pela oportunidade, que Deus abençoe a todos e que não desistam de estudar o livro dos médiuns. Estudar, sim, e nós precisamos de estudo, porque o estudo vai facilitar o intercâmbio com o mundo espiritual. Se nós tivermos a nossa capacidade desenvolvida, ajudamos eles a melhorar essa comunicação, e esse mundo está precisando de melhoria de comunicação com o mundo espiritual. E Deus abençoe a todos, abençoe a nossa casa, abençoe essa família, abençoe a quem está nos ouvindo, abençoe essa cidade, abençoe nosso mundo, abençoe nosso Brasil, que precisa tanto de calma e de paz. Que sejam, e boa noite, boa tarde, quer dizer, porque nós estamos gravando à noite, povo, desculpe. Mas espera aí, que você já vai fazer a oração final. Eu só quero fazer um comentário para fechar o estudo, e vou lhe devolver para você fazer a nossa oração nesse empenho todo de energia, de doação que você está ali empolgada. Então, vamos lá. Eu só queria fechar aqui, gosto de fechar, lembrando que, então, esse capítulo encerra a manifestação, e como alertou a Ju a respeito do Laboratório do Mundo Invisível, porque é um tema que nós vamos trabalhar nos capítulos para frente, por isso mesmo foi interessante juntar essa situação, porque não é só a mudança de objetos, que era o tema desse item do capítulo, que era arremesso e materialização de objetos, quando entra o processo do invisível. E lembrando um filme, para terminar, a capa do Harry Potter, que ele fazia exatamente isso com aquela capa, para quem assistiu os filmes, ele envolvia, era uma capa que ele fazia o envoltório daquilo, e tudo que se envolvia fluidicamente por aquela capa perdia a visibilidade, a densidade de ser visíveis para os outros. É mais ou menos isso, é mais uma dica de entendimento visual no comparativo de como os filmes, a ficção pode nos trazer esclarecimento para que a gente compreenda, porque, como a Ju disse,
a inspiração acontece através de informações vindas do plano espiritual, dos espíritos, e faz com que a gente possa, nos nossos limites encarnatórios, nos nossos limites desse momento, aproveitar ou não aquilo que vem para ti. Então, fechamos no dia de hoje o capítulo 5, e a partir da próxima semana serão as manifestações visuais. Então, para encerrar, para fechar esse dia maravilhoso de estudo, eu convido a Jussara para fazer a nossa prece de encerramento do dia de hoje. Então, eu convido a todos os irmãos para que nos introspectamos essa harmonia que vibra, e pedir ao nosso irmão maior, nosso querido Jesus, que abençoe a todo mundo e que faça com que cada um sinta no seu coração a palavra que vibra nesse momento, que é a gratidão. Gratidão, gratidão por ter essa oportunidade, gratidão por ter esse conhecimento, gratidão por tudo que tem acontecido. E pedir aos amigos da luz que estiveram conosco nesse estudo, que também sejam agraciados com a nossa gratidão, com o nosso amor fraterno, e que vibrem no nosso coração essa plantinha de amor e de fé, para que ela cresça e se torne uma árvore frondosa de bons frutos. Que o Senhor nos abençoe a todos e que tenhamos um final de semana tranquilo, cheio de paz, e se for imprescindível algum contratempo, tenhamos o discernimento de entender que os desígnios divinos mostram a nossa vida e que os espíritos nos acompanhem, nos auxiliem e fiquem conosco. Obrigada a todos, hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja, gratidão. Até o próximo sábado e domingo à noite, 20 horas, o Evangelho no Lar. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.